Sejam bem-vindos ao canal de Matemática Básica do Prof. Matwell. Meu nome é André Elber e agora vou resolver outra questão que também envolve o pensamento proporcional. O enunciado da questão é o seguinte: dois irmãos, Pedro e André, decidiram brincar de pega-pega. Como Pedro é mais velho, os comprimentos dos passos são diferentes e os tempos que gastam para dar um passo também são diferentes. Em relação ao tempo, enquanto André dá 6 passos, Pedro dá apenas 5 passos. Então eu já vou anotar aqui essa informação. Então quando a gente está falando de tempo, a gente sabe o seguinte, que enquanto o André dá 6 passos, Pedro é o mais velho, tá? Pedro, ele é o mais velho, então estou supondo que ele também é mais alto, então mais velho e mais alto. Então, enquanto o Pedro dá 6 passos, ou enquanto o André dá 6 passos, o Pedro dá 5 passos. Então, falando aqui de tempo, então eu tenho a relação entre os passos de André e os passos de Pedro com relação a tempo. Agora, com relação à distância, então agora falando de distância, ele diz o seguinte: 2 passos de Pedro equivalem à distância que André percorre com 3 passos. Então eu tenho aqui 2 passos de Pedro equivalem a 3 passos de André. Bom, para começar a brincadeira, André dá 60 passos antes de Pedro começar a persegui-lo. Depois de quantos passos Pedro alcança André? Inicialmente, nós temos o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui nessa posição. Aqui está o Pedro, que é a posição dele, como se fosse aqui uma posição 0. E aí ele deu uma vantagem para o irmão dele. Como o irmão dele é mais novo, ele falou assim: ó, você pode sair lá na frente que depois eu te alcanço. E a vantagem que ele deu foi o seguinte: ele deixou André dar 60 passos. Então aqui está o André, que é menorzinho. Então ele tem a perna um pouquinho menor, só que ele dá mais passos, enquanto Pedro, ele dá 5 passos, o André já dá 6. Só que a perninha dele é mais curtinha. Então o que acontece? Esse daqui então é o André. De acordo com o enunciado, essa distância aqui, que seria uma distância inicial, essa distância equivale a 60 passos de André. Então se eu usar como unidade de medida os passos de André, então ali seria os 60. Porém, ele diz o seguinte, enunciado: quantos passos Pedro tem que dar para alcançar o André? Então a primeira coisa que eu vou fazer é converter essa unidade de medida para passos de Pedro. Então esses 60 passos de André, eles equivalem a quantos passos de Pedro? Então aqui eu posso usar novamente uma regra de 3. Porque olha só, eu sei que 2 passos, eu até vou colocar aqui, assim, ó, eu vou colocar André e Pedro, certo? Então, olha só, 2 passos de Pedro equivalem a 3 passos de André. E 60 passos de André? É quantos passos de Pedro? Então, nós temos aqui novamente uma regra de 3. Eu vou desenvolver aqui encontrar o valor de x, mas vai ser interessante a gente perceber qual é o número que vai estar multiplicando esses 60, beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó, 3 vezes x é igual a 2 vezes 60. 2 vezes 60. Portanto, o x ele é igual a 2/3 de 60. Então, uma maneira prática da gente perceber é o seguinte:
eu posso pegar o 60 e dividir por 3 e em seguida multiplicar por 2. E obtendo assim, então, 40. Mas o importante é que, olha só, quando eu coloquei esse 2/3 aqui, porque aqui agora eu posso ficar trocando, e se o André deu 90 passos? Então você coloca 90 passos aqui, multiplica por 2/3, você vai saber quantos passos, aquela distância que ele deu em passos de André. Beleza? Então 60 passos, a distância de 60 passos de André equivalem a 40 passos de Pedro. Beleza? Bom, então a gente já sabe neste momento que Pedro tem que dar no mínimo 40 passos. Não tem como a resposta ser menos do que 40 passos de Pedro. Porque se o André ficasse parado, ele teria que dar 40 passos para poder alcançar o André. Só que ele não vai ficar parado. Teve um momento que falou assim, já começou. Aí esse daqui que estava com a vantagem de 40 passos de Pedro, ele disparou, no mesmo tempo que esse aqui também disparou, e eu quero saber quando que Pedro vai alcançar. Como eu quero saber quando, então está relacionado com o tempo. Então eu tenho que saber o seguinte, em quantos passos de Pedro ele vai alcançar André? Só que eu tenho uma relação aqui de tempo dos passos. Então eu vou escrever aqui um esqueminha para facilitar a nossa conversão. Que é o seguinte, eu vou começar fazendo 5 passos de Pedro. E esses 5 passos de Pedro eu vou fazer assim. Deixa eu ver se vai caber aqui. 1, 2, 3, 4. Vai caber. Então vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 passos de Pedro. Então Pedro deu esses 5 passos aqui. No mesmo tempo em que Pedro deu 5 passos, o André deu 6. Só que os 6 passos de André são mais curtos. Então olha só, como que vai ser isso daqui? Então eu vou representar aqui, ó, os passos agora do André. Então ele deu aqui 1, 2, 3. Depois ele deu 4, 5 e 6. Observa que os 6 passos, aqui eu usei, obviamente, pessoal, essa distância aqui, tá? Que 2 passos de Pedro equivalem a 3 passos de André, ó. 2 passos de Pedro, 3 passos de André. 2 passos de Pedro, 3 passos de André. Então eu sei que no mesmo tempo em que Pedro dá 5 passos, o André caminha uma distância de 4 passos de Pedro. Certo? Então, agora eu posso montar a seguinte tabela, que é o seguinte. Inicialmente, o Pedro está parado, então se o Pedro está parado, o André está a 40 passos de Pedro. Então, essa daqui é a diferença. E aqui é quantos passos o Pedro tem que dar. Beleza? Então, se o Pedro está parado, a diferença é 40. Começou a caminhada. Depois de 5 passos de Pedro, o que aconteceu? Pedro caminhou aqui, ó. Ele veio parar aqui 5 passos. Só que no mesmo tempo em que ele caminhou 5 passos, o André caminhou 4 passos de Pedro. Então ele estava aqui em 40 passos de Pedro e foi para 44 passos de Pedro. Então essa diferença passou a ser de 44 menos 5, passou a ser 39 passos de Pedro. Quando Pedro caminhar mais 5, ele vai parar no 10, o André vai para o 48 e a diferença vai para 38. A gente consegue perceber que a cada 5 passos de Pedro, a distância entre eles diminui 1 passo de Pedro. Então, eu posso continuar aqui sempre adicionando 5 passos. Sempre adicionando 5 passos. Enquanto isso, a distância entre eles vai diminuindo
Um passo. Bom, mas se a distância inicial é 40 passos, eu preciso de quantos processos desse daqui que diminui um passo? Eu preciso executar esse processo 40 vezes, para que a distância chegue a zero. Portanto, eu tenho que percorrer 40 vezes a distância de 5 passos, totalizando 200 passos. Então, a resposta é: Pedro tem que dar 200 passos. E isso conclui, então, a questão de hoje.